Então vamos lá, chegando para a segunda temporada do Empreender Direito Podcast, hoje em nova formação. Então eu sou o Matheus Trindade. Eu sou a Karina Mombelli. E agora, essa temporada, a gente vai falar sobre a jornada do advogado. Karina, o que será dito na jornada do advogado? Primeiro episódio, primeiramente, feliz 2021 para todo mundo que está nos assistindo, é nosso primeiro contato aí esse ano com o nosso público. Então a gente quer desejar para você um ano de muito sucesso, de muito empreendedorismo. E se você escutar o nosso podcast, fazer os nossos cursos, você com certeza vai ter um resultado muito bom. Porque ano passado foi pesado, né, Matheus, para todo mundo, principalmente para a advocacia. Foi um ano de se reinventar. Então, as dicas que a gente passa aqui tem muito a ver com isso, né? Em se reinventar como pessoa e como profissional, cada vez mais é necessário. E no ponto, jornada do advogado, foi uma jornada aí que a gente pensou, eu e o Matheus, para vocês que estão assistindo a gente, para falar sobre temas muito importantes para quem está começando aí a advogar. A gente vai falar desde o início, quando tem o ponto de partida, decide que quer ser advogado, põe a cara e vai nessa luta aí, até um período aí em que o profissional já está mais consolidado no mercado de trabalho. Então a gente selecionou assim, pontos que a gente entendeu como relevantes para esse sucesso, para essa alavancagem. E cada episódio a gente fala sobre o tema e traz um colega ou alguém que a gente entende importante para aquele assunto para ser entrevistado, né, Matheus? A gente vai fazer perguntas para essas pessoas que talvez vocês gostariam de perguntar, né? E vão ser respostas muito assim, papum. A gente quer trazer informação de qualidade e prática. A gente quer vida real aqui no nosso podcast. Então, sempre vai ser assim. O episódio vai começar, eu e o Matheus falando sobre o tema, e no próximo a gente traz a pessoa entrevistada, né? Ou as pessoas entrevistadas. Até porque fica legal aí, porque a gente quis mudar o formato do podcast para ficar realmente um bate-papo, né? Antes era uma modalidade de entrevista, para quem acompanhou a primeira temporada, que o Vitor nos entrevistava. Agora a gente decidiu ser um bate-papo e, inclusive, a gente fazer esse bate-papo com outros convidados, entrevistar eles para que vocês tenham não só o nosso ponto de vista, o que a gente acha que deu certo, como também o que outras pessoas falam e outras pessoas o que deu certo para elas. Perfeito. Então esse é o objetivo. E o primeiro episódio, a gente pensou assim, nossa, quando alguém vai advogar, né? A pessoa normalmente procura uma pessoa que já tá advogando, algum profissional que tá aí já no mercado, e pergunta, cara, como é que é advogar? Né? Como é que tu consegue advogar? Eu e o Matheus, a gente escuta muito isso, né, Matheus? Assim, como é que vocês conseguiram? Como é que vocês se sustentam? Como é que faz com o cliente? E é sempre num tom, assim, muito de pergunta e de, né, nossa, como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Claro que não é fácil, obviamente, né? Mas também não é tão terrível assim, né, Matheus? Dá pra levar. Então, a gente resolveu fazer esse primeiro episódio assim, no que você deve esperar da advocacia. Como é advogar? E aqui a gente vai passar um pouquinho sobre a rotina de escritório. A gente está falando aqui para pessoas empreendedoras, né? Não é para aquele advogado que trabalha para escritório. A gente está falando aqui do pessoal que está empreendendo mesmo, carreira solo. E também falar para vocês as principais características que a pessoa tem que ter para ir para a advocacia. O que tu tem que analisar para ver se tu tem ou não aí essas características e o que tu precisa melhorar, se tu de fato perceber que não tem tanto assim, né? E a rotina é importante para a pessoa conhecer a profissão e ver se quer ir mesmo para essa área. Exatamente. Então, esse episódio e essa temporada ela vai ser tanto para estudantes de direito que querem advogar, pessoas que estão em cargos públicos e querem advogar, aquelas pessoas que são empregadas de escritório e querem ter seu próprio negócio, porque também eu acho que a gente não pode excluir estes colegas, porque muitas vezes ele tem como fazer o seu. Exatamente. Né? Aplicar essas dicas que a gente vai passar nessa temporada e criar seus conteúdos, criar o seu posicionamento e começar também a ter os lucros provenientes dessa atividade. E sabe, Matheus, eu quero falar uma coisa assim muito interessante. Quando eu fazia faculdade, os meus colegas assim sempre botavam a advocacia como segundo plano, né? Eu vou fazer concurso e se não der, eu vou para advogar. Quando é justamente o contrário. A gente vai falar aqui, para tu advogar, tu tem que ter tem que exercer muitos papéis, né? E não é fácil empreender. Então, por que eu tô falando isso? Assim, primeiramente a gente tem essa ideia de que a advocacia é segundo plano. E não é assim.
para ter um perfil de advogado assim de resultado mesmo, que consegue bancar isso, não é tão simples quanto parece, né? É que a gente se acostuma nos estágios, né? Por exemplo, eu estagiei um certo período em órgão público. Eu acho que chegou a fechar uns 2 anos de órgão público. Órgão público, o trabalho chega na sua mão. O cliente chega na sua mão. Exato. Se dá problema no computador, nós temos a informática do órgão público. Nem sempre é muito boa, mas nós temos ela. Tu não tem que mexer com vários tipos de sistema. Faltou papel, você não tem que comprar papel. Ele chega para você, né? Então é muito diferente. Muito Quando a gente diferente. vai para frente, vai ter um escritório, você vai ter que ser técnico informático, você vai ter que ser man business ou woman business, né? Vai ter que lidar com cliente, lidar com resposta, lidar com resultado, negociar aluguel para quem não vai ter uma instituição, um imóvel próprio. Nossa, mas deu uma bugada agora aqui. Genial. Então, nós temos todos esses tipos de questões que têm que ser levadas a sério, né? E isso talvez seja injustiça, né? Porque se parar para pensar assim, a prova da OAB deve ser a prova mais fácil para passar em relação a um concurso público. Com certeza. Né? E, ao mesmo tempo, para mim, é a profissão mais difícil que você vai conseguir ter. Pro direito. Se você quer ter sucesso. Pro direito, tu acha? Pro direito, eu acho. Porque se você quer ter sucesso, você vai ter que saber tudo. Você vai ter que saber finanças, gestão, relacionamento, marketing, o jurídico propriamente dito, financeiro. né? Não sei se já oratória. Falei financeiro. Depois ainda tem, que aí seria um passo além, que inclusive eu e a Karina, quando a gente estava montando agora um curso que em breve vamos divulgar, né? Eu queria botar um bônus nesse curso. Eu falei para a Karina, nossa, vamos falar sobre investimentos, né? Então, o advogado depois se consolida, também você vai ter que começar a investir para que você não fique dependendo só da sua força de trabalho e passe a ter uma renda passiva também, né? Então, olha quanta coisa você tem que estudar e ter para ser advogado e, de fato, não ser aquele cara que depois diz assim, nossa, não, é uma profissão muito difícil, eu sempre passo fome. Não, ser um cara que pode dizer, eu ganho muito bem, ou como eu gosto de falar para alguns amigos, né, a minha felicidade não depende de um contra-cheque. Tá, então olha só. Perfeito, assim, eu quero te fazer uma pergunta agora, que eu acho que muita gente gostaria de perguntar para mim e para ti isso. A advocacia, ela é como tu esperava? Ou ela é mais, menos, igual? O que tu acha disso? Eu tive isso, falei na primeira temporada, né? Vamos fazer remissão a ela, porque não é a primeira vez que eu tô falando isso, mas para quem não viu. Eu tive a penúltima experiência em um escritório de advocacia. Minha ideia não era advogar. Minha ideia era prestar concurso para o Ministério Público. E quando eu fui para o escritório de advocacia, eu odiava a matéria, mas eu amei o fato de não ter rotina. Sim. Cada dia eu estava em uma cidade diferente, cada dia eu conhecia gente diferente, eu tinha que atender cliente, eu tinha que criar tese, eu tinha que fazer o capeta. Eu fazia tudo que o advogado fazia, só que eu era estagiário, inclusive trabalhava 8, 10 horas por dia, era uma loucura o que eu fazia naquele estágio. Mas eu não gostava da matéria, até por isso que aí nos meus últimos 6 meses eu fui para um órgão público. Naquele período eu peguei ritmo de escritório, conversava muito com o proprietário do escritório, digamos assim, um sócio que tocava realmente a coisa. E eu conversava muito com ele. Então eu já tinha uma ideia, só que eu não imaginei todas as dificuldades que eu passaria de relações, atendimento ao cliente. Eu sempre tive uma oratória relativamente boa, então eu conseguia, mas também logo que eu comecei a advogar, a gente fez, e aí tu já estava comigo, né, diversos cursos de programação neurolinguística, onde eu aprimorei muito essa parte de atendimento. Começou a ser uma coisa mais consciente para mim, né, não inconsciente no levar. Então, assim, algumas dificuldades eu já tinha visto no escritório, já sabia como é que funcionava, e outras eu fui vendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, que eu posso dizer assim, inadimplência de cliente, que teve uma época que foi um pouco grande, né? Eu acho que foi logo que a gente abriu o escritório, nós dois, a gente teve uma certa inadimplência. Pra quem não sabe, né? Bom relembrar, nós somos sócios. Eu acho que a gente falou isso no início. Bom, mas enfim. Mas a gente não começou advogando junto, né? Então, logo que a gente abriu, a gente teve um problema de inadimplência no mês de janeiro e fevereiro, né, que eu acho que o pessoal estava todo na praia. Então, essa questão de elidir inadimplência, de poder migrar depois para áreas de maior prospecção, de maior
poderio financeiro, né? Quando a gente decidiu, principalmente no meu caso, migrar do penal comum para o penal econômico, né? As dificuldades, essas eu não estava preparado e tive que me preparar durante a atuação na advocacia. Não sei se respondi a pergunta. Acho que sim, acho que sim, né? Que te fez crescer. Sim. Até porque quando eu estagiei no escritório, eu já tinha que mexer na impressora, muitas vezes eu tinha que sair correndo para comprar folha, tinha que sair correndo para outra cidade quando deu um protocolo de emergência, alguma situação de emergência, tinha que pegar um ônibus. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fiz uma burrada, eu protocolei um recurso no lugar errado. Era para mandar para uma comarca, eu mandei para outra. Aí uma comarca, eu mandei, eu acho que era para, por exemplo, Santa Maria e era para ter ido para Rio Grande. Errei feio. E aí o escritório viu e eu falei para eles, não, já que eu fiz a cagada, eu que vou corrigir. E eu saí do escritório, eram umas 8 da noite, com um recurso daquela situação, e fui para a rodoviária, liguei para minha mãe nesse meio tempo, pedi para ela juntar roupa para mim e tudo, fui para a rodoviária, peguei um ônibus e fui para Rio Grande, dormi num hotel, no outro dia de manhã eu estava lá protocolando esse recurso, já pedindo impulsionamento, e voltei, eu sei que eu fui chegar em Porto Alegre no outro dia 7 da noite. Não fui pra faculdade, não fiz nada. E eu não sei nem porque eu tô falando isso. Agora fui Eu vou te dizer assim, eu não esperava muita coisa da advocacia, sinceramente, assim, eu sempre achei que... Por isso que eu falei aquilo antes, sabe? Eu meio que achava que era um plano B, assim, que um dia eu ia passar num concurso e tal. Mas a advocacia, pra mim, eu acho que a concepção dela na minha vida cresceu junto com o meu autoconhecimento, assim. Porque quando eu comecei a advogar, eu não tinha dimensão da responsabilidade, do peso que a gente carrega em estar aqui dentro, assim, e o quanto a gente é responsável por muitas vidas, né? Pelo resultado de muitas vidas, assim. Então, com certeza, superou as minhas expectativas, me fez amadurecer demais. E hoje eu tenho certeza, assim, que... assim, eu falo isso porque eu venho de pai e mãe concursados e bateram muito, muito, assim, na minha cabeça isso de que concurso é difícil, de que isso é o difícil, que quem passa em concurso é o bom, é o cara. E eu digo hoje com todas as letras, cara, é muito mais difícil advogar. É muito mais difícil advogar. Tu tem que ter muitos papéis então, assim... me surpreendeu, sabe? E acho que a gente vai falar muito aqui agora sobre isso, sobre essas atividades práticas, mas se Karina, era o que tu esperava? Não, é muito mais e é muito bacana, muito legal. Então, vamos para as atividades práticas. Como é uma rotina de um escritório de advocacia quando tu tá empreendendo, assim? E é difícil falar sobre isso, né, Matheus? Cada um tem uma área, cada um, né, segue de um jeito, assim. Acho que a gente vai passar aqui meio que uma rotina básica de quem tá iniciando, quais são essas atividades que tu vai exercer, assim, diariamente. E eu queria começar com uma primeira, assim, que eu acho que é a mais importante e é que no começo tu vai, talvez não exercer tanto ela, mas ela depois vai ser muito constante, que é o atendimento ao cliente, assim. Tanto na parte de prospecção, quanto depois quando ele já é teu cliente de fato, quando tu tem esse contato com ele. Porque as pessoas esperam muito dos seus procuradores, né? Dos seus advogados, assim. E isso às vezes cansa, né, Matheus? Isso às vezes, assim... Não que a gente canse dos clientes, não é isso, mas... Às vezes esse contato muitas vezes pode te sugar aí um tempo e não é fácil. Quando a gente começa a advogar, a gente acha que principalmente o atendimento vai ser quando a gente fecha o contrato, né? E esse é o atendimento mais feliz, é quase o início de namoro, né? A relação tá bonita, um confia no outro, um gosta do outro, só que a maioria dos advogados peca no pós-venda. Depois que você fecha o contrato, você vai ter que prestar o serviço e prestar informações para esse cliente. Hoje a gente teve uma situação... A gente pecou já, né? É importante falar isso. A gente pecou já. Não, aqui a gente não está dizendo, nossa, vocês nunca erraram, nossa, quanto não perfeito. É isso. Não, a gente errava nesse ponto, né? Eu me lembro que nos 2 primeiros anos eu era o rei de brigar com o cliente. Me estourava com eles e demorei para entender um pouco quando eu podia ser mais incisivo e quando não. Né? Mas principalmente o que eu acho que é importante dessa primeira parte dos atendimentos, né?
controlar a questão do WhatsApp, poder dar retornos. Quando você é jovem advogado e ainda tem pouca demanda, você tem condições de passar para o cliente alguma movimentação de processo. É óbvio que depois, quando aumenta, fica bem mais complicado, você fica mais complicado de você passar exatamente assim, quem é o advogado realmente ali. Mas aí você pode montar uma equipe, né? E com a equipe, aí sim, ir passando essa situação. E isso foi uma reflexão, inclusive, que foi do ano passado, né? Que uma cliente que tinha fechado conosco aqui na área penal, marido dela que tinha se envolvido em uma situação, me relatou, olha, Matheus, eu gostaria que fosse mais a pessoal, cada né? detalhe do processo que eu fosse informada. Inicialmente eu até disse para ela assim, olha, eu não tenho a mínima condição de olhar realmente todos os dias este processo. Mas aí eu me dei conta que eu podia passar para a equipe essa situação e eles fornecerem esse tipo de informação e que eu tornasse isso a rotina deles. É óbvio, aqui a gente já está falando no segundo passo, quando você já tem condições de ter uma equipe, ter um suporte, né? Mas quando é só você e você ainda tem tempo, é muito interessante que você possa passar isso. Porque cliente satisfeito vai te indicar outros clientes. Exato. E vai chancelar isso. Né? Mas assim, por que eu falei isso, que atendimento ao cliente é uma coisa que a pessoa tem que avaliar se a pessoa quer? Porque é uma profissão que vai te exigir essa relação interpessoal, assim, a gente trata com pessoas todos os dias, né? Por ligação, por vídeo, por WhatsApp, as pessoas te cobrando muitas vezes resultados e andamento de processo, coisa que às vezes a gente nem tem como interferir, né? Por exemplo, um processo tem que andar, não tem o que fazer, né? Às vezes liga, enfim, cobra, mas foge da nossa alçada. E você precisa ter esse manejo. Você tem que saber dizer para o cliente de uma forma educada, enfim, mas que não tem muito que sair disso. Então, você tá afim de ter esse contato todos os dias? Isso é um ponto importante para a pessoa se perguntar, né? Hoje até eu passei por uma situação assim, né? O pai de um cliente nosso me mandou mensagem pedindo... Eu acho que eu nem te falei isso, por sinal, né? Agora ao vivo. Revelações. O pai de um cliente mandou o número de uma reclamatória trabalhista dele dizendo, doutor, eu sei que o senhor não é trabalhista, enfim, mas espero que o senhor tenha no escritório, que eu gostaria de tirar esse processo da minha advogada e passar para o seu escritório. Nós temos aqui um núcleo trabalhista, mas antes de eu passar ali de fato para eles e verificar se teria alguma coisa, eu mesmo decidi olhar o processo. E eu perguntei para ele, tá, mas por que você quer trocar? Não, porque a minha advogada não dá retorno. E aí, quando eu olhei o processo, pessoal, ela impulsionava todo mês aquela execução. Sim, era uma baita já tinha a penhora, né? Tava em discussão a penhora. Então ela estava trabalhando muito bem. Só que ele queria trocar por quê? Não é porque ela era ruim, porque ela era boa, até porque pelo pouco que eu vi, ela era muito boa. Mas era porque ele nunca tinha retorno, ele não tinha atenção. O cliente, quando vem para o advogado, geralmente ele vem com um problema. Salvo se você trabalha em uma questão preventiva, que é para prevenir um problema, né? Mas do contrário, quem trabalha com contencioso, trabalha com problema. E problema que já está ali latente. E a pessoa, quando ela está com problema, aquele é o problema da vida dela. Então Ela vai querer atenção, ela vai querer se sentir diferente, ela vai querer saber que aquele advogado, aquela pessoa está comprometida com aquele problema, em resolver aquele problema. Então, você tem que dar essa atenção. Mas aí é bom tu falar nisso, Matheus, porque assim, por que a gente está falando isso? Tem um lado não tão bom? Tem, que é isso que a gente está falando. Mas também tem um lado bom. Qual é? Resolver o problema. Isso é muito legal. Esse é um gostinho, assim, sensacional. Atender pessoas, atender problemas, é isso. Tem a questão do ônus aí de todo dia, talvez ter que responder, impulsionar, enfim. Mas tem um lado bom, porque quando resolve, a gente tem diversas situações em que a gente já se emocionou junto com o cliente. Eu muito na minha área de família, né? Questão de guarda, alimentos, até a questão de adoção. Matheus, principalmente quando envolve liberdade, Matheus criminalista. Então, a gente já viveu assim, inclusive, né, Matheus? Eu nunca esqueço aquela audiência que a gente fez em Cachoeirinha, que é uma cidade próxima aqui, em que... Essa audiência acho que já faz 5 anos, Já faz 5 anos. E eu me lembro, assim, que o Matheus fez um pedido de liberdade, conseguiu que o cliente saísse naquele momento mesmo.
E a mãe desse cliente, quando ele saiu, ela foi correndo pro Matheus e ela se atirou nos braços dele, assim. Se agarrou de uma forma muito, muito linda, assim. Eu me lembro dessa cena com muito carinho, assim. E era o nosso começo. Lembra? A gente estava começando a advogar e foi ali que a gente disse, nossa, o nosso trabalho traz resultado. Né? Um trabalho bem feito traz resultado. Então, foi de uma coleção, né, de momentos em que tem esse outro lado. Sim. E a gente vai para um outro ponto. Então, atendimento ao cliente, resolução de problemas e impulsionamento de processos, cuidar de processos, cuidar desse problema. Tanto na parte extrajudicial, questão cartorária, elaboração de documentos, aí, contratos, como também a parte judicial, que é daí, de fato, o embate, muitas vezes, perante o juiz. E aí vem uma questão de responsabilidade. Eu acho que assim, o principal é definição de teses dentro desse processo, né? Porque quando você é juiz, você tem que analisar aí o A e o B e ver o que daquilo ali é o mais justo, vamos dizer assim. Quando você é promotor, é acusação. E quando tu é advogado, tu tem que definir uma estratégia processual, muitas vezes de defesa ou de embate. E isso é uma baita responsabilidade, né? E é muito legal falar isso, né, aqui do A e B, porque a gente pega muito jovem advogado que se apaixona pela sua tese. E aí esquece de olhar o lado B e vai aprender no processo que ele existe. Então também o advogado, quando vai, então tem que ser gestor, tem que ser tudo. E até muitas vezes tem que exercer o papel da parte contrária, para que você saiba qual é a tese. Né? Só não pode botar isso no currículo, tá, pessoal? Teve uma vez que a gente abriu seleção. A gente recebeu, é verdade. A gente abriu uma seleção para advogado aqui, tinha um cara que colocou como habilidades no seu currículo. Eu consigo prever o que a parte contrária vai dizer e contra-argumentar já de primeira. Eu achei aquilo fantástico, né? Isso não se bota em currículo, mas é importante que você saiba se posicionar tanto no lado B quanto no lado A. Né? Desculpa te interromper. Não, para que você saiba a tese e a antítese, mas não coloque isso no seu currículo, pelo amor de Deus. Então assim, vamos pensar. A questão de ônus, né? Esse dia a dia de ter que monitorar processo, de ter que ligar para cartório, mandar e-mail. Olha, gente, nesse período de pandemia foi bem complicado, assim, os fóruns, eles não se organizaram para dar esse retorno para os advogados. Isso a gente pode dizer com certeza, cada vara tinha um procedimento de carga, de cópia, de impulsionamento. Foi bem, bem cansativo, acho que é essa a palavra, mas deu tudo certo. Mas é esse trabalho de formiguinha que você vai ter que ter todo dia, ligação, e-mail, impulsionar, cobrar, lidar muitas vezes com funcionários públicos que... com perdão de quem está ouvindo aí, mas realmente muitas vezes sem vontade de trabalhar, isso é uma grande realidade hoje em dia. Então essa seria mais a parte dia a dia, assim. Mas em compensação, e acho que tu podia contar aqui para o pessoal aquele flagrante que tu atendeu, que tu conseguiu soltar os nossos clientes pela questão de câmeras de segurança, lembra? Uhum. Isso é uma coisa legal, porque tu bolou uma estratégia processual ali, né? Várias vezes. É um jogo. E tem que saber jogar. Eu tenho preconceito em falar jogo. Ah, tá. Mas realmente... Eu não sou criminalista aqui. Ele é estratégico, né? O processo ele tem que ser estratégico. Por isso que é importante que você não se apaixone pela sua tese. Sim. E eu acho que o melhor exemplo da estratégia não é nem esse fato aí que aconteceu, que inclusive foi com um amigo nosso, né? Mas um júri que eu fiz na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, no final de 2019, né? Em que o cliente ele negava o fato, ele dizia que não tinha sido ele que tinha cometido o homicídio ali. Era uma situação que ele estava abrindo uma padaria e aí o vizinho de cima estava brigando com ele e outro rapaz foi se meter e ele acabou matando esse outro rapaz. Matou mesmo? Matou mesmo. Deu 2 tiros. Eu gostaria de saber como que é o matar sem ser o mesmo. Mas, enfim... matou o rapaz e aí ele fugiu e esse que morava no andar de cima, essa pessoa que puxou a briga com ele, ela tinha alguns problemas de talvez um distúrbio mental de esquizofrenia grave, né, em que a gente teria que colocar em xeque a palavra desse cidadão. E o promotor trabalhou muito bem na instrução na primeira fase, né? Para quem não é da área, o Tribunal do Júri ele tem 2 fases. Uma primeira que ela é judicial, onde o juiz que conduz, e ao final ele vai dizer
se o rapaz, em suma, né, se vai ser pronunciado, vai a júri ou não. Né? E lá naquela primeira fase, o promotor pegou e perguntou para o meu cliente em determinado momento se ele tinha, ele ainda não era nosso cliente ali, se ele estava com o celular todo aquele período na noite, e o meu cliente disse que sim. E o promotor, quando foi para o júri, ele pediu os ERBs, os ERBs. Nossa, o que é isso? São os sinais de antena. Todo celular tem uma triangulação de antena, né, onde você consegue dar pelo menos uma localização possível que a pessoa esteja naquele momento. Não é uma localização exata, tem uma diferença de 100 a 200 metros, mas é uma possível localização. Exemplo, exato. Tá. E o meu cliente dizia que nunca nem tinha passado perto da padaria naquele horário, e naquele horário as antenas deram ele no local dos fatos, né, naquele raio. Então, quando a gente chegou para o júri, que eu me desloquei para Palhoça, a gente já tinha essa situação desenhada. Né, ele no local dos fatos, sendo que ele dizia que nunca tinha chegado perto do local dos fatos naquele horário que aconteceu o homicídio. A partir disso, a gente teve que bolar uma estratégia muito rápida, e a estratégia foi o seguinte: a vítima, quando morreu, depois foi verificado que ela estava com uma faca na cintura, aquelas facas de exército, que ela corta até o vento. Se tu assoprar perto dela, ela te corta. E aí a gente chegou e falou para ele assim: fulano, você vai dizer que realmente matou, tá? Que você estava acuado, que tinha sido orientação anterior e realmente tinha sido a orientação do colega que estava antes de dizer que não tinha acontecido o homicídio. E quer dizer que não tinha sido ele, né, o autor do homicídio. E quando isso aconteceu, a gente falou assim: você vai dizer que o rapaz esse saiu da porta dizendo que ia te matar e levou a mão na cintura, porque tinha uma faca nessa cintura, e que aí você disparou. O promotor, ele vai ter certeza que a gente está mudando a tese de negativa de autoria, porque ele dizia que não era ele, para legítima defesa. Ele vai enlouquecer, vai ficar dizendo que é legítima defesa, vai te chamar de mentiroso, um monte de coisa. Só que quando chegar a nossa hora de falar, a gente não vai te pedir a legítima defesa, porque não é a legítima defesa nesse caso. Mas a gente vai pedir que teria sido por duas privilegiadoras, né, que a gente determinou na hora. E o cliente abraçou a tese, um pouco desconfiado, né? Dizendo, trouxe o advogado do Rio Grande do Sul aqui para me condenar no fim. Esse júri foi aonde, Matheus? Esse júri foi em Palhoça, em Santa Catarina, que é bem próximo ali da capital Florianópolis. E o cliente falou isso: tô pagando para ser condenado. Eu não, confia, porque é a única possibilidade agora de salvar e tu poder ir para casa. Nossa, então tu pediu para um cliente confessar o crime e a gente tentar trabalhar o afastamento da qualificadora, que era recurso que dificultou a defesa da vítima, se não me falha a memória, e reconhecimento de duas privilegiadoras. E tudo que eu falei para o cliente no momento do atendimento aconteceu. O promotor foi preparado para a gente rebater a negativa de autoria. Quando ele viu na hora que ele falou a coisa que levou a mão na cintura, ele achou que era legítima defesa. Quando a gente chegou dizendo, não tem legítima defesa aqui, porque ele deu 2 disparos no cara, o cara estava longe. Se o cara tivesse com a faca da mão perto dele, seria legítima defesa. Só que aqui, doutor, o rapaz se colocou em situação de risco, porque ele entra na casa... esse detalhe eu esqueci de falar aqui. Ele falou para o meu cliente que ia ver, entrou em casa, e quando ele saiu foi que o meu cliente disparou. Então, nessa entrar e sair, ele se colocou em situação de risco, ele estava indo para o embate com aquela faca. Então, resumindo, assim, para o pessoal entender bem a história... Vocês levaram o promotor até um ponto que ele achava que a tese que ele era achou que era uma tese e a tese era outra, completamente diferente. Ou seja, vocês ganharam tempo, porque ele gastou o tempo dele com uma tese que não era que vocês estavam defendendo. Não só ganhamos tempo, a gente ganhou credibilidade. Credibilidade com os jurados. Ele achou que a gente estava indo para a tese de absolvição e a gente ofereceu um meio termo para os jurados. Um meio termo coerente e razoável dentro da prova do processo, deu certo. Então foi uma baita estratégia. Então foi uma estratégia muito boa. Perfeito. Por isso que quando a gente fala de estratégia, não se apaixonar. Exato, se a gente tivesse apaixonado pela negativa de autoria, a gente podia tentar rebater aqueles ERBs lá. Só que rebater aquela prova pericial ia ser terrível naquele momento. E agora, se a gente oferecesse essa alternativa, o promotor ia se esvair, e se esvaiu lá, tentando rebater aquela nossa suposta tese de legítima defesa, e quando a gente chegou dizendo, olha, não é legítima defesa. Tanto é que nem o promotor quis chamar para réplica, porque ali ele sentiu que não ia ter como rebater aquela situação. Então, assim... estratégia de processos leva a um outro ponto da rotina do advogado, né? Que é a questão de fazer júri,
fazer sustentação oral, né? Ter essa oralidade muito presente, fazer audiência. Sim. Então, a questão dessas atividades você vai ter que enfrentar aí, se você não tem uma certa resistência, enfim, já é importante deixar claro. Tem audiência, tem sustentação oral, tem... O que mais, Matheus? Me ajuda aí. Temos atendimento ao cliente também tem que ser, ter uma certa oratória. É por isso, pessoal... Óbvio, existem áreas, por exemplo, um consultivo tributário, talvez você não precise se expressar tão bem. Só que quando a gente vai ver de um advogado empreendedor que realmente quer ser diferente, quer ter resultados diferentes, quer ter uma remuneração diferente, você vai ter que trabalhar a questão da oratória. Ela é muito importante. Inclusive para a produção de conteúdo, né? Exatamente, porque é a forma que você vai conseguir expressar a sua mensagem. Você expressa a sua mensagem em petições pela escrita. E eu sou aquele... Tá aí, ó, uma outra atividade que é importante a gente botar. Escrita. Domínio do bom português. Perfeito, então vai ter que fazer petições, recursos, né? Vai ter que fazer contrato, se quiser, seguir para essa área. Se quiser não, né? É necessário. Né? Quem não faz contrato com o cliente tá jogando na loteria, porque daqui a pouco ele não paga, ou se é no cível lá que você pega percentual, você não estabelece em contrato, acabou o seu percentual, né? Exato. E além dessa questão de peticionar, também vai ter o circular, que é uma coisa que muita gente gosta, sabe? Que foi uma das tuas paixões, né? Essa coisa de não ter uma rotina de, eu vou ter que ir, né, pra tal local, sentar minha bunda lá e ficar fazendo a mesma coisa. Não, a advocacia tu vai ter que ir no fórum, tu vai ter que ir em cartório, tu vai ter que ir em presídio, tu vai ter que ir em órgão público, tu vai ter que dirigenciar com o cliente. Então, assim, a tua vivência vai ser muito maior. Porque, assim... você vai conhecer 100%, entendeu? Você vai estar no balcão, lá de frente, lá, né? Vai ter esse contato com diversas o quê, Matheus? Me ajuda aí. Diversas pessoas, diversos agentes. E até isso é legal, Karina, porque agora, falando assim, me veio uma situação. Em todos esses locais, e aí tá talvez o maior mito da OAB que travou a advocacia. Quer dizer, a advocacia não pode ser mercantilizada, a advocacia não é vendas. Advogado que estuda princípios de vendas é advogado que se dá bem. É verdade. E não é aqui mercantilizar a advocacia, dizer, nossa, aqui tem uma promoção, consulta hoje por metade do preço. Black Friday de processo. Não é isso. Só que em todo local que você está indo, você está vendendo. E a prova disso foi agora, meio à pandemia, não me lembro que mês que foi, que a gente fechou um contrato com o cliente. Né? Eu ainda estou em 2020. Mas foi em outubro ou novembro de 2020, eu fui fazer um parlatório de uma situação que aconteceu em Torres e o cliente acabou ficando preso em Osório, aqui no Rio Grande do Sul, no nosso litoral gaúcho. E quando eu cheguei lá, eu fui com um terno que eu gosto muito. Hoje aqui eu tô sem terno. Quem tá no YouTube tá vendo aqui que eu tô de camiseta preta. A Karina tá linda, produzida. Nossa, e eu tô aqui de camiseta preta. Porque sexta pra mim é casual day. Sextou. E quando eu cheguei lá pra chamar o meu cliente, eu tava com um terno muito bonito, uma pasta da Montblanc ali que eu tenho. E o agente ficou me olhando, me olhava. E veio perguntar assim, doutor, você faz só criminal? Aqui não é você, né? É tu. Tu faz só criminal? E eu disse, olha, eu realmente só faço criminal e preventivo de lavagem de empresas, uma parte de blindagem empresarial. Mas o que você precisa? E aí ele me falou, olha, eu tô com uma situação X com meu irmão, eu vi que seria uma questão de curatela, tudo, e eu não faço. Mas a minha sócia faz, tem no meu escritório. Ele, então me deixa um cartãozinho teu. E eu deixei para ele, achando que ele não ia entrar em contato, e ele entrou em contato de fato. Ou seja, eu fui até lá para atender um cliente e acabei tendo outro. Né? Então a venda ela acontece a todo momento, vai muito da sua postura, muito da sua credibilidade, muito da sua imagem. Exatamente, e aí a gente vai para um outro ponto que tá na nossa pautinha aqui para falar para vocês, que é a questão de uma outra tarefa que o advogado... A gente tá falando aqui, gente, assim, são muitas tarefas, tá? A gente tá falando do ideal. É óbvio que no começo não vai dar pra fazer tudo, né? Mas, assim, se esforça pra chegar nos 80%, entende? 80% não. Chegar... Vamos falar agora a nossa ideia pra vocês. Tu pode ser o 8 ou tu pode ser o 80, né? 8 ou 80. Tudo na vida é assim. Você tem que se esforçar o máximo pra chegar no 80.
né? Claro que no começo vai ser mais difícil, você vai ter menos grana, você vai ter menos clientes, seu escritório não vai ser tão bom, você vai ter mais travamento aí na hora de falar com o cliente. Normal, acontece, a gente já passou por isso e a gente, cada mês, cada dia, a gente vai se aperfeiçoando mais. É natural. O advogado é que nem vinho, né? É verdade, gostei dessa fala. E assim, cuidar da imagem é uma outra tarefa. Produzir conteúdo é uma outra tarefa, né? Então, eu tô tentando, assim, deixar claro para vocês, porque todo dia tem que, de alguma forma, trabalhar essas ideias que a gente está passando aqui, né? E aí, a gente entra para uma produção de conteúdo, cuidar dessa imagem, da sua vestimenta. Isso é muito importante para o público externo. As pessoas precisam te ver como advogado. Claro que a gente não está falando aqui de ostentação, não é isso. Mas de uma boa aparência mesmo, de uma aparência condizente com quem traz resultado para a sociedade. Então, nada mais justo do que... E até falar, assim, uma coisa sobre essa questão da vestimenta, porque uma vez vieram falar isso, eu dei no meio da pessoa. É que eu falei essa questão da vestimenta. Mas sempre delicado, né? Não, é que eu falei da vestimenta e aí que os criminalistas vão entender bem. E aí veio um rapaz e disse assim pra mim, era um mentorando nosso, e veio e disse pra mim assim: olha, não, mas o Cacai não se veste assim. O Cacai é Antônio Carlos de Almeida Castro, né? Que é advogado. Pra quem não tem nem ideia que é o Cacai, sem problema, põe no Google aí que vai. Bota no Google aí. Foi advogado do Sarney, um dos advogados mais requisitados no Congresso Nacional, toda vez que dá algum tipo de problema criminal. Aí eu falei sim, e por um acaso você é o Cacai? A pessoa ficou parada, não sou. Tem números próximos do Cacai? Não tenho. Então você querido, não está autorizado a fazer isso, né? Porque é óbvio, hoje, quando você vai ver as tendências da advocacia, uma delas é o se desformalizar, né? Largar essa formalidade. Mas isso ainda não aconteceu. E faz diferença para um cliente te ver de terno. Isso entra naquela questão de autoridade, social, né? Que a gente já trabalhou. Que a gente já trabalha bastante. E vamos trabalhar ainda, né? Uhum. Outro ponto muito importante é administrar financeiramente o seu escritório e a sua vida. Isso pouca gente fala, mas assim, ó, é fundamental. Olha o aqui saindo, né? É fundamental, gente, para investimento de escritório, para investimento seu próprio, principalmente com essa questão, né, que a gente está falando antes de imagem pessoal. Então, outra tarefa que você vai ter que fazer, qual é? É cuidar o fluxo financeiro do seu escritório, né? Se você não tiver um escritório tão grande, mas o seu próprio fluxo financeiro, com a questão do que entra, do que sai. Cliente, gente, não paga às vezes, né, dentro do combinado. Você tem que cobrar. E aí você tem que ter jogo de cintura na hora de cobrar. Tem clientes que não vão te pagar mesmo, você vai ter que entrar com processo de execução. Então, é um outro ponto, assim, importante que, enquanto você não tiver um setor ou alguém responsável para fazer isso por você, essas tarefas administrativas, elas vão estar presentes, né? Emissão de nota fiscal, você vai ter que aprender a fazer, né? Então, tudo isso vai passar aí pelas suas atividades diárias. E eu acho que agora a gente pode bater principalmente a questão, então, de características de advogado de verdade. Né? Advogado. O que você precisa para que já comece desde o primeiro episódio a modificar e potencializar a sua advocacia? A gente falou daquele 880, lembra? Antes. Uhum. Então, assim, aqui a gente separou 8 características que você... Se você não tem elas ainda, você precisa desenvolver isso, tá? Para ter resultado. Então, são 8 para virar 80. Aquele 880, para virar 80, tem que ter no mínimo essas 8. Então, senta que a lista é boa, é desafiadora, mas animadora, né? Então, a primeira seria ter auto-performance, né? E aqui a gente pode citar o Joel, né? O Joel J, para quem não conhece, JJ. Né? Para quem não conhece, procura no Insta ali, eu acho que é Joel J, que está no Instagram dele. Enfim, ele fala muito legal essa questão de a diferença entre auto-performance e alta performance. E aqui é muito legal porque a gente falou, e eu falei ali no início, e a Karina já complementou também, nossa, a advocacia é muito legal porque não tem rotina. E eu comprei por muitas vezes essa coisa que era muito legal tu não ter uma rotina. Só que ainda, e eu levei isso para minha vida pessoal também, eu gostava da vida louca, né? E isso me gerou 26 quilos a mais. Né? Problemas de saúde, alteração. Eu engordei acho que uns 20, mas eu também tive gravidez. Teve 2 filhos nesse caminho, né? Então, assim,
engordei, tava com uma produtividade muito baixa, e agora, em especial, em meio à pandemia que nós tivemos a Lívia. O gordinho chegava a suar, né? O gordinho chegava a suar. A gente teve a Lívia e eu comecei a pensar, não, eu preciso ter... Filha, né? Isso. A bebezinha que nos acompanha no Instagram, a gente posta bastante coisa dela. Então eu comecei a querer buscar auto-performance, que é diferente de alta performance. Alta performance é quando você já está lá em cima, você está no topo, você está sempre brigando no topo, você está muito bem. E auto-performance é quando você começa a performar melhor, você começa a agir em auto-performance, né? Então, individualmente, individualmente, né? E em cada passo, né? Uma a auto-performance, ela é outra é exato. Individual, né? A auto-performance, tu tem que estar melhor que você estava ontem, né? E a alta performance é quando você entrou num nível de competitividade muito alto, você está no topo, aí é a alta performance. E por que é tão importante que o advogado tenha auto-performance? Porque quando você vai estudar produtividade, você vê, por exemplo, que pessoas que não fazem exercício físico geralmente têm uma energia mais baixa que pessoas que fazem exercício físico. Pessoas que se alimentam mal, comem muito açúcar, que é daquele pico de glicemia, tem tendência depois uma queda muito forte de glicemia. Aí dá aquela sonequinha depois do almoço, a famosa. Né? Aquela sonequinha final da tarde. Então, o advogado, a gente tem que estar sempre em uma auto-performance muito boa para que a gente consiga agir, quem sabe, em alta performance. Né? Exato. Que a gente consiga render muito bem no escritório, render muito bem na rua, tá com energia, ser aquela pessoa para cima quando tá com os outros, né? Para que isso seja um diferencial, que você marque as pessoas também por isso, né? Eu vejo aqui, desde que a gente começou essa questão de auto-performance, melhorar a nossa auto-performance... E é importante colocar isso, faz pouco tempo que a gente se deu conta disso. Né? Foi no início de 2020. Mas Karina, Matheus, eu tô acima do peso. Eu não tô me cuidando bem. Gente, normal, a gente também viveu isso muito tempo, agora que a gente tá buscando... Mas assim, isso não tira o fato de que você tem que entender que isso é importante. Isso é importante e ponto. Então, se você não tem essa característica, que eu e o Matheus, a gente é muito franco aqui, a gente não tinha e tá inserindo isso na nossa vida agora. Né? E a gente está vendo o quanto traz resultado de organização do dia muito melhor, acordar mais cedo, né? A gente que tem 2 filhos aí, a gente precisa muito desse estado de fluxo bom para que tudo gire ao nosso favor, né? E para quem diz assim, isso é papo de coach agora, os coaches modernos que falam isso. Napoleon Hill, que é um livro que é um autor que, para quem não leu ele, vale muito a pena ler. É uma leitura mais rebuscada, porque ele é bem antigo. Escreveu em 1937, no livro Mais Esperto que o Diabo, toda essa questão da energia, né, que é muito importante você se alimentar bem, você ter um fluxo de energia bom, se rodear de pessoas boas. Eu acho que a gente vai falar isso agora no tópico seguinte. Então, é muito importante. Isso não é papo de coach aqui. É uma coisa que já é antiga, já é consolidada e grandes empresários, grandes players fazem isso. Bom, então, tendo a alta performance, a gente vai para outro ponto, uma outra característica. A segunda, né? Se você não tem ela ainda, tá tudo bem, ela é passível de desenvolvimento, com certeza, que é ter um espírito empreendedor. Né? Você vai advogar, você necessariamente precisa definir estratégias, definir uma área, definir as suas metas. Se você não faz isso, você fica naquela advocacia medíocre. Aquela advocacia que vai estar sempre com resultado ruim, vai dizer, por que eu não fiz um concurso público? Por que eu não fui para outra área? Muita gente desiste da advocacia no seu primeiro ano, sem nunca ter traçado uma meta, sem nunca ter traçado muito mais do que uma meta, que eu falei isso no meu Instagram, uma metodologia, né? Como fazer diferente. Então, você precisa estudar empreendedorismo, você precisa ter isso muito forte para os seus resultados na advocacia, vão vir com tudo, né? E até fica a dica pro pessoal, agora já não está mais disponível, mas se vocês pedirem muito, quem sabe pode ficar disponível de novo. Eu e a Karina, a gente lançou um livro no meio do ano passado, eu acho que foi no meio, pelo menos. Um e-book, no final do ano passado. Um e-book em que a gente falou sobre isso, que era empreendedorismo jurídico e marketing digital. A nossa ideia inicial agora é que fique disponível apenas para os nossos alunos dos cursos, mas a gente pode ver aqui, se vocês pedirem bastante, para que a gente consiga colocar ele de novo. Para quem não conseguiu fazer o download, ele era gratuito até agora há pouco. E a gente fala muito essa questão do empreendedorismo lá. Perfeito. E aí temos a questão de administrar, uma outra característica, você tem que ser administrador do seu tempo,
do seu tempo é muito importante, porque a gente perde muito tempo, muitos segundos de vida com ações que não são necessárias. Então, você precisa definir as suas prioridades. Isso é muito importante na sua advocacia. Definir e organizar as suas demandas, o seu dinheiro e os seus pensamentos. Por que pensamento é tão importante? Porque a advocacia, no começo, eu gosto muito de usar isso, assim, a advocacia, ela é um precipício no começo. Salvo as raras exceções em que você já tem um escritório pronto e, enfim, já tem toda uma base consolidada, você vai enfrentar situações difíceis, audiências difíceis, clientes que não vão te dar o melhor retorno possível, retorno financeiro que não vai ser tão bom. E você vai cair, gente. Você vai pensar em desistir. Isso é absolutamente natural. Quando o seu primeiro cliente marcar com você para o seu atendimento, tu vai te borrar nas calças. Tu vai pensar assim, meu Deus, será que eu vou conseguir dar esse retorno para essa pessoa? Será que o que ele vai perguntar eu vou saber? Né? Porque a faculdade, pouco te ensina, né? Então, é natural. E o precipício é uma coisa muito legal. Porque se você tiver coragem, determinação, escutar os nossos conteúdos, comprar os nossos cursos, você vai conseguir voar. E aí, ninguém te segura. E o próximo ponto também é ser flexível, né? E o que acontece essa questão do flexível, né? Como a gente já tinha dito agora, o advogado ele não tem quase uma rotina. É bom que você estabeleça uma, pelo menos inicial, né? Agora até complementando aquela fala anterior, né? Por exemplo, eu e a Karina agora a gente está acostumado a acordar às 5 da manhã. Eu, por exemplo, acordo às 5, vou para a academia, volto, aí a gente toma um café da manhã, a Karina fica se maquiando, né, em casa, se cuidando de si antes dos nossos filhos acordarem. E então a gente pega e larga o meu filho lá na minha mãe, traz a Lívia para cá agora, né? E aí vem para o escritório. Essa parte da rotina ela é rígida, ela sempre vai acontecer. O que vai acontecer durante o dia que aí vai depender muito. Mas a flexibilidade é que você saiba jogar com essas questões. Óbvio que vai ter dias que você vai cansar mais, tem dias que você vai ter que trabalhar até mais tarde, vai ter que atender um cliente fora de horário, vai ter que fazer algum tipo de atendimento especial. Tem outros dias que você vai ter que viajar, talvez, e que você tem que ter esse jogo de cintura. Eu acho que a advocacia, uma das características é jogo de cintura, né? Que senão você acaba ficando estressado, né? Eu agora, eu acho que no início do ano, né? Eu postei em janeiro uma questão de produtividade do advogado que não tira férias, né? Porque eu, por muito tempo, cometi esse erro também. Eu e tu, né, Karina? E eu tomei pau pra caramba no Instagram lá. O pessoal puto da cara comigo, dizendo, tu já pode tirar férias, eu não podia. E aí entra também aquela questão de auto. Brigou contigo, não sabia disso. Hã? O pessoal brigou. Brigaram comigo, veio pelo menos assim, ó. Acho que foram uns 5 me xingar dizendo, pra ti é fácil, tu tem funcionário. E só que o que eu tava querendo dizer ali não era tipo assim, você tem que tirar férias e largar tudo. Só tava dizendo da importância de você descansar, por exemplo, ser flexível, de se permitir descansar, porque isso vai fazer com que você renda mais. Eu comecei a prestar atenção nisso que eu cheguei em dezembro me arrastando. Eu passei 18 dias em dezembro me arrastando. Se eu fosse telefone, eu estava com 1% de bateria. Eu não estava entendendo por que eu estava chegando em dezembro assim. Aí eu ia calcular, eu tirava 15 dias de férias por ano e olha lá. Tanto que uma das minhas metas para esse ano é tirar 40 dias de férias. Não tocado direto, mas fracionado para que eu chegue em dezembro em alta performance, quem sabe, né? Flexibilidade, principalmente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente rígida, assim, em todos os aspectos da minha vida, assim. Sair de rotina, pra mim, é mais complicado, me desorganiza, assim. Então, flexibilidade é uma coisa aí que você vai ter que trabalhar quando você for pra advocacia, com certeza. E o ponto 5.6, que a gente quer passar pra vocês, são 2 características importantíssimas, que é ser corajoso e decisivo. A gente falou ali antes pra vocês que a advocacia não é pra fracos. Então, fazer júri, fazer audiência, tu tem uma exposição aí, tu tem que ter um poder de decisão, é na hora, é rápido. Quando vê, foi. É o clique. É o clique. Então, eu tenho medo de advogar. Bom, procure cursos, procure ferramentas para você desenvolver isso. Coragem é necessário para atender cliente, para fazer audiência,
Todos esses aspectos que a gente está batendo aqui é mais do que necessário. E decisivo porque a gente falou antes de teses, né? Definir estratégias processuais. A advocacia não tem tempo para tu ficar divagando sobre o que tu tá pensando, como é que tu vai agir. Muitas vezes tu tem que decidir na hora. Então, essa é uma característica fundamental. Concorda, Matheusinho? Concordo em gênero, número e grau. E um outro ponto que, se você também tá aí, tem que trabalhar, é a persuasão. Você tem que ser persuasivo com clientes, na sua escrita, né? A gente tá falando aqui de audiência, enfim, tem que ter essa persuasão no ar para conseguir muitas vezes ter os resultados que tu espera pro teu cliente, né? E a persuasão, a gente pode usar diversas metodologias para que você seja persuasivo. Seja, por exemplo, os gatilhos mentais, a parte de relacionamento, você saber se relacionar com as pessoas, né, saber ler as pessoas. A gente trabalha isso no método, né, que é um dos nossos cursos, a questão da programação neurolinguística aplicada à advocacia. Inclusive, a gente está pensando se não vai lançar um curso próprio com esse nome, né? Que vai ser um pedaço do método. Em que você consegue, aqui como dica para quem tiver condições de comprar, existe um livro do Robert Cialdini, que é As Armas da Persuasão. Já dá uma ideia, ele trabalha só alguns gatilhos ali, essa questão dos gatilhos é muito mais profunda, mas que quando você aprende isso, aprende copywriting também, que é algo muito importante, você consegue ter uma escrita persuasiva, uma fala persuasiva, uma postura persuasiva. É muito importante o advogado saber fazer isso, porque as pessoas vão principalmente fechar com pessoas que lhe dão segurança e que trazem a possibilidade de solucionar o problema. E prestem atenção que eu falo trazem a possibilidade. Não quer dizer que você vá conseguir, mas que você consiga mostrar para o cliente que você vai ter a possibilidade. Porque tem vezes que o cliente não... Tem casos que não tem o que fazer, né? Óbvio que tem alguns que conseguem tirar um coelho da cartola e outros não. Né? E é normal isso. É normal. O advogado, inclusive, aqui não, a gente não colocou nas características, mas poderia dizer também, ele tem que ser muito resiliente. Resiliente. Né? Porque tem horas que você vai ter resultados negativos. Essa é a nossa última dica, né? Vamos já passar. Fechar, resultados negativos, tudo você tem que ser resiliente. Saber onde errou, se não errou, era uma coisa que tu sofria muito, né, Karina? Se não errou, não se culpar por aquilo ali, porque muitas vezes o cliente se colocou realmente naquela situação. Na área criminal, por exemplo, se um cara efetivamente matou alguém... A gente quer dar uma solução mágica para algo que já está resolvido. Exato. Né? Se o cara efetivamente matou alguém, tá lá e tem prova suficiente, você está entrando para amenizar a situação. E se não conseguir amenizar, você tem que saber que ele está respondendo pela consequência. Né? Pelos seus atos. Pelos seus atos. Né? Consequência dos atos. E aí, então, tem que ter essa resiliência, porque muitas vezes, matou, fez isso, mas ainda assim o baque é grande, né? Top demais. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, se tivesse tido acesso a isso quando eu era mais nova, assim, eu poderia ter feito escolhas muito melhores, com certeza. E eu sei que o nosso conteúdo é muito, muito de qualidade, porque a gente compacta aqui o que a gente demorou muito tempo para aprender. E apanhamos muito. Apanhamos muito. Então tá, gente, a gente tratou aqui com vocês basicamente, mais ou menos, aí o que você tem que exercer de atividades quando você é advogada. Quais as características que você precisa observar em si para ver se essa profissão é para você ou se você tá nela, se faz sentido ou não. E a gente vai finalizar o nosso episódio com uma pergunta de uma seguidora, amiga minha, a Bárbara Menegon, que ela perguntou assim: Karina, olha só, ela mandou um áudio até falando sobre isso. Ela é concursada, né, e ela sempre me pergunta muitas coisas sobre advocacia, porque ela disse, eu não sei se eu ia conseguir me encaixar nisso aí. E eu tenho uma dúvida, assim, quando chega um cliente para vocês, né, e o cliente chega e vocês não compactuam das mesmas ideias daquele cliente, seja em relação à tese, né, que o cliente quer, por exemplo, né, eu quero processar o fulano porque ele fez X, e aí tu não concorda com isso porque acha que não vai dar resultado. Ou um outro exemplo, o cliente praticou algum crime, né, que você não concorda com esse tipo de postura. Vocês ficam com o cliente, ou como é que vocês lidam com esse tipo de situação? E aí, Matheus, criminalista da nossa jogada que sofre mais com isso, que resposta tu daria para a Bárbara? Tem duas alternativas a partir disso, né? E quando tu falou, e até agora me metendo também fora da minha área, né? Embora já aconteceu, né? Pelo menos há uns 2 anos atrás,
Uma situação em que o cliente queria um habeas corpus sob determinado fundamento. A irmã dele era advogada, não é da área criminal, mas ela dizia que aquele fundamento serviria. E eu prontamente disse para ele que, olha, essa violação, uma regra processual não vai ser o suficiente para te soltar nesse momento. E ele insistiu muito, até que eu abri a possibilidade para ele. Olha, cara, eu particularmente não vou fazer, não concordo, mas abro a possibilidade para que você constitua um novo advogado. Aquilo foi uma situação específica, um conflito que dá para se dizer de tese. Eu não acreditava naquilo, ainda dizendo para ele, olha, cara, eu sei que tá preso não é fácil, então você tem esse desespero de querer sair, só que não adianta a gente dar um tiro que não vai surtir, só vai fazer barulho, mas não vai fazer mais nada do que barulho. Então eu acredito que aqui entra o ponto que a gente falou da flexibilidade. Você saber até onde você pode ir, até onde você quer ir, e não é problema algum dizer um não também, Então, se alguém quer processar outra pessoa com uma coisa absolutamente infundada, eu acho que nem cabe ao advogado botar o nome dele ali, se ele não quiser. Ou aí aquela coisa, não, mas eu quero pegar porque eu não tenho muito cliente, eu preciso de dinheiro. Então, cobra bem, pelo menos. Exato. Tem esse retorno financeiro. Concordo plenamente contigo, acho que a gente tem que ser muito íntegro em todas as nossas ações. Nós já recusamos clientes, mas sempre, gente, de uma forma muito madura, e muito cordial. Acho que é esse o ideal, porque o cliente, às vezes, você não pegou aquela demanda, não houve essa contratação. Mas essa postura que você tem frente ao cliente, muitas vezes ele te indica para outro, que foi o que o Matheus já colocou aqui. Então, não tem problema não comprar a tese do cliente ou não querer trabalhar com esse tipo de processo, desde que tu faça isso de uma maneira cordial, íntegra, sincera, que com certeza, muito provavelmente, ele vai passar a te respeitar, a autoridade vai se criar e ele vai te indicar para outras demandas. Teve aquela situação da final da Champions League lá, e é só falar a historinha bem rapidinho e a gente fecha aqui o episódio, Teve uma vez que eu acordei no meio da madrugada com uma ligação, era um pai dizendo, olha, minha filha foi presa, ela estava em um Uno com 12 pessoas e alguém deu um disparo de arma de fogo, a polícia prendeu todo mundo, tá todo mundo na cadeia. Aí eu perguntei pra ele, tinha uma arma, tinha droga no carro? Ele, tinha droga também, tinha um rapaz que tinha cocaína. Eu, sua filha foi conduzida? Foi. Sua filha estava com a droga? Não. Então sua filha vai ser liberada, você não precisa gastar comigo, eu vou voltar a dormir. E aí eu desliguei o telefone e voltei a dormir, deu 5 minutos, ele me ligou de novo. Doutor, olha só, o senhor estava dizendo que eu não preciso gastar com o senhor, só que é o seguinte, os policiais estão se passando comigo aqui na delegacia, então eu vou querer que o senhor venha. Quanto que é? Eu falei X. Ele, mas o senhor disse que não vai ter trabalho nenhum e está me cobrando X. Eu não, estou cobrando X por eu levantar da cama, cara. Se eu tiver que ir aí, vai ser isso, tá? Mas eu já estou te dizendo, tua filha vai ser liberada, espera um pouco que vai. Dormi, deu mais uma hora, ele me ligou, eu puto da cara, já a terceira ligação dele. E aí atendi assim, ele, olha doutor, não, queria lhe agradecer, realmente minha filha foi solta agora, e eu já puto da cara, me ligou pra me agradecer, me acordou de novo. E ele disse assim, doutor, olha só, a minha filha foi solta, mas eu comentei isso com a mãe de um menino que vai ficar preso aqui, que era o que estava com a arma, e ela gostou muito da sinceridade do senhor e quer lhe contratar, inclusive eu passei para ela o valor, se o senhor me permitisse, não sei, mas já passei para ela o valor, inclusive ela já está com o dinheiro em mãos esperando. E aí eu fui. E ali para vocês verem, não era um cliente que eu podia pegar naquele momento que eu sabia que a filha dele ia ser solta e eu não gosto de cobrar por uma coisa que eu sei que eu não vou trabalhar nada, e por eu ter sido sincero com ele, ter tido aquela posição bem transparente, dizendo, olha, eu não vou ir até aí, o senhor vai gastar dinheiro, ele ficou tão agradecido quando ele viu que de fato a filha dele saiu, que ele me indicou a outro cliente, e aquele fechou de fato, e aí eu fui lá, inclusive lá acabou pegando outros clientes, passei o dia inteiro na delegacia, eu tinha marcado. Essa é uma dica muito boa, ser transparente, falar a real mesmo, isso traz muito retorno, assim, é uma coisa muito fantástica. Gente, episódio longo, denso, mas bom, e quero dizer para vocês que no próximo episódio a gente vai trazer 2 advogados para fazer contrapontos em relação ao que esperar da advocacia, como é que foi para eles, como é que está sendo esse início, Um mais experiente, como é que foi esse início, e a outra advogada iniciante aí para fazer esse contraponto, vai ser muito bacana. A gente espera contar com a participação de vocês. Nos sigam nas redes sociais, @Karina Mombelli, @Trindade Mateus ADV, lá a gente passa IAPJ, IAPJ, Direito, isso, que é o nosso instituto. E
Pessoal, lá a gente abre caixinha de perguntas, então vocês podem sugerir temas, vocês podem participar desse conteúdo, vai ser show de bola. A gente aguarda vocês para o próximo episódio. Até a próxima, valeu! Até mais!